Olá, olá. Outro livro vai conversar hoje com a Divanise Carbonieri. A gente vai falar do livro Nojo, lançado em 2020 pela Carline e Caniato Editorial, com sede lá em Cuiabá, no Mato Grosso. O canal Outro Livro foi idealizado por mim, Ricardo Pedrosa Alves, e pela minha companheira Ana Beatriz Brown, que também está aqui com a gente para essa conversa. Eu vou aproveitar para pedir que você curta o vídeo, se você gostar das nossas conversas, e que principalmente se inscreva no canal Outro Livro. Isso vai ajudar com que essas conversas cheguem a mais pessoas, a mais interessados em pensar sobre a literatura. E toda semana a gente vai postar uma conversa diferente. Então, gente, a Divanise Carbonieri é autora de contos e livros de poesias. Tem romance também, Divanise? Não. Não. Mas pode ter, né? Também é professora... Pois é. Também professora de literaturas de língua inglesa na UFMT, no Mato Grosso. E eu tenho dela alguns livros de poesia. Eu tenho o Entraves, de 2017, né? Tenho o Grande Depósito de Bugigangas, esse é 2018, né? Isso. E tenho de poesia também a Ossatura do Rinoceronte. Esse saiu, é o único que saiu por outra editora, saiu pela Patuá. 2019 ou 20. E daí eu tenho também o livro de contos dela, o Passagem Estreita, que é 2019, né? 2019. E aí agora o livro sobre o qual a gente vai falar, o Nojo, tá aqui, essa capa toda legal também. E ainda tem um livro dela de discussão de literatura, né? Que a gente compartilha um pouco de alguns interesses. Eu não sei como é que está hoje os teus interesses na pesquisa, mas é esse aqui, A Compensação da Imobilidade em Nuruddin Farah, estudo das literaturas africanas da África de língua inglesa. Beleza, então quero te dar boas-vindas, Divanise. A gente já conversou algumas vezes lá no Facebook, né, mas sempre coisas bem pontuais. Então hoje vai ser uma honra para a gente ouvi-la falar especificamente sobre esse livro, que é o Nojo. Muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda. Tudo certinho Obrigada. Com você? Você tem alguma publicação mais recente também, né? Eu acabei não mencionando. Obrigada, Ricardo. Nossa, eu que agradeço. A honra é minha de estar aqui. Não, então, em 2021 eu lancei 3 livros, mas 2 infantis e 1 de requests. Então, não tem, assim, um livro mais denso de poesia e nem de contos, né? Agora eu acabei de terminar um de contos. Vamos ver, eu vou tentar publicar até o final desse ano, mas vamos ver, tem várias coisas ainda para ver se vou conseguir. Você é uma escritora muito prolífica, assim, apesar de ter começado a publicar bem recentemente, já tem um volume, né? Mas acho que é isso, né? Foi muito tempo represado, e daí quando abriu a porteira, daí... E essa história do romance, tem em assim, vista alguma coisa? Eu tenho vontade de escrever um romance. Eu acho que agora, nesse novo livro de contos, eu acho que eu cheguei perto, sabe? Porque os contos são longos. Os contos do Passagem Estreita são curtos, né? Tem 19 contos no livro, né? No Passagem Estreita. E esse tem 7, mas ele tem até um pouquinho mais de caracteres do que o Passagem Estreita. Então, ele é maior, né? Eu não sei quantas páginas vão dar cada conto, porque na hora de diagramar é outra coisa, né? Tem conto ali que digitado, ele tem 20 páginas. Né? Então, estou perto. Estou perto do contas, quem sabe. E você já tem em vista por onde lançar? Vai lançar por aí? Como é que vai ser? Pela Carline Caniato, Assim, se tudo der certo. Eu conversei já com o editor, mas ainda não eu não conhecia essa editora, mas achei o trabalho bem legal, produção editorial, capas, assim, bem legal mesmo, gostei bastante. Então, gente, o livro Nojo, né, ele é uma narrativa, um conjunto de narrativas em prosa, tem, assim, mais ou menos, de texto mesmo, umas 80 páginas,
E a minha experiência de leitura mostrou um livro de uma energia muito intensa, assim, que tem a estrutura de um único bloco de texto, sem qualquer pontuação. E ele vai combinando falas femininas sobre essa relação entre o corpo e o nojo, sobre os estigmas, sobre a alteridade, sobre o preconceito. Dá para dizer que é um livro polifônico também, né? E que parece, assim, na minha leitura, de uma força irônica ali também, né? Trazendo alguma jocosidade a esses depoimentos. Tinha lido quando a gente trocou os nossos livros, né? E agora reli também. Então, uma experiência muito boa de leitura. Eu vou ler só a primeira página aqui, só para dar uma ideia, né, desse jorro de texto também. Começa assim, em minúscula, né? Você é muito textuda, bom era cortar uma franja logo para esconder esse paredão aí. Olha, nem dá para acreditar, a cara, quase que é só testa. Fica muito esquisito o resto do rosto. É um terço da testona, testa grande, pode ser sinal de inteligência, mas de beleza com certeza não é. E com esse cabelinho ralo, nem dá para cobrir tudo. Eu tenho a testa pequena, teu pai tem a testa normal. Não sei por que você veio com esse testão, a quem você puxou. Deve ser a família do teu pai, que ali tem cada jaburu, mas testa grande igual a tua, ninguém tem. Isso daí realmente é privilégio teu. Quando Deus distribuiu testa, você passou 6 vezes na fila. Pior que testa, nem dá para operar. Que plástica que vai fazer para diminuir testa? Diz que na Coreia tem umas que raspam o osso para deixar o rosto mais ajeitadinho. Se tivesse aqui no Brasil, eu pagava para você, porque essa testa aí é um atraso na tua vida, sem sombra de dúvida. Os braços da minha mãe é horrível, braço de velha, mesmo mole, não sei como pode sair com essa roupa, as pelancas aparecendo nas mangas curtas, mulher velha tem que usar manga longa, ainda mais se for gorda. Aliás, mulher gorda, sendo nova ou velha, tem que usar roupa que cubra tudo, que nojo que dá. E aí segue, né? Com essa reiteração bastante dessa palavra nojo, né? Algumas vezes nojento, mas aparece assim o tempo todo e dá para ver que essas viradas se dão mais ou menos no espaço de uma página ali. E outra coisa que eu notei também é que aparece tanto a palavra nojo quanto aparece a palavra Deus, aparece bastante assim no texto, né? Olha Então, só. eu gostei muito. Divanise, para a gente começar assim a conversar um pouco, você transita assim entre gêneros literários diversos, né? Tem livros de poesia, de narrativas, tem esse trabalho seu como professor e pesquisador aí na Federal. Você pode falar um pouco da sua rotina de escrita literária, especificando como é que foi o processo da composição do Nojo, e se quiser também dar uma geral sobre os outros livros. Então, eu demorei muito, né, para engrenar nessa carreira, assim, ficcional, né, na escrita ficcional. Como você falou, só publiquei recentemente, né, o meu primeiro livro é de 2017. Aí, de lá para cá, é de lá para cá que eu tenho tido realmente a experiência de escrever textos ficcionais, né? Na maioria das vezes, até porque tem as outras atribuições, né, como professora e tal, como pesquisadora, orientadora, são períodos concentrados em que eu escrevo mais, né, e daí às vezes fico um tempo sem poder escrever, fazendo outras coisas. Esse ano de 2022 é que parece que está mais assim, está quase diário mesmo. Não sei direito por quê, mas é que agora, bom, se bem que agora, como eu terminei esse livro novo de contos, né, normalmente quando eu termino o livro, dá aquele ato, assim, né, que não consegue fazer nada, não vem nenhuma ideia, nada, então, vamos ver o que vai acontecer nesse período. Então, assim, mas eu diria que, de modo geral, são períodos concentrados em que eu escrevo e períodos que eu fico sem escrever. Às vezes, nesse período que eu fico sem escrever, né, então o livro fica lá descansando, depois eu retomo, né, eu acho que às vezes é importante também ter esse intervalo, para você perceber também a dinâmica do livro. O Nojo, ele tinha um plano inicial que era o seguinte, no Passagem Estreita tem um conto que se chama Bagaceira.
que é um conto, acho que de 4 páginas, mas ele é formado por mini contos que são, na verdade, como o Nojo, são como se fossem monólogos, né? Você tem uma voz falando ali, essa voz pode estar falando para ela mesma ou pode estar num diálogo com outra, só que a gente não tem as respostas da outra voz, né? Também escrito no português popular, só que ali meio que tinha várias variedades, porque tinha gírias diferentes, de locais diferentes e tal. E eu gostei muito de escrever o Bagaceira. O tema do Bagaceira, assim como do Passagem Estreita, né? No Bagaceira eram vozes falando sobre a dificuldade de ser mulher, situações em que o fato de ser mulher funcionou como uma dificuldade. Então, cada uma das personagens falava sobre isso. Como eu gostei muito de escrever esse conto, eu tive a ideia, eu vou continuar, vou fazer, vou tornar esse conto maior e vou transformar num livro só com o Bagaceira. Então, a ideia era continuar, pegar aquilo que já estava no Passagem Estreita e continuar com outras histórias e até formar um livrinho individual. Então, eu comecei, né? Comecei a fazer outras histórias assim, com essas vozes falando da dificuldade de ser mulher e tal. E depois que eu já tinha feito algumas assim, eu percebi que o tema que estava se impondo mais era a questão da pressão estética, né? Da beleza, do julgamento pela aparência. Então, eu até digo que o tema se impôs, e de repente, então eu vou por aqui. Claro que é um tema relacionado àquele outro, né? Porque não deixa de ser uma dificuldade relacionada às mulheres, porque são principalmente as mulheres que sofrem essa pressão, né? Acho que os homens também sofrem, né? Porque a gente está numa sociedade, assim, bem narcisista, né? Mas eu acho que as mulheres sofrem mais, bem mais. Então, tem a ver, né, com o tema do Bagaceira, mas ele acabou ganhando uma independência, ganhando uma força maior. Daí, eu reescrevi muitas vezes, né? Então, primeiro eu tinha esses pedacinhos de contos que eu fui reescrevendo. Então, eles foram meio que feitos assim individualmente, né? Esses pedacinhos, né? Os mosaicos que eu falo, né? Os caquinhos do mosaico. Depois teve a experiência de eu colar no todo, né? Costurar no todo e fazer realmente o mosaico. Daí fiz uma vez, não gostei, daí fiz de novo, daí teve uma hora que eu aumentei, porque esses pedacinhos, né, os mini contos, eles se você juntar, eles formam contos maiores entre eles, né? Então, se você está lendo o Nojo, né, de repente você encontra uma informação que se refere a algo que passou antes e que completa uma história que veio antes, e assim vai, né? Então, eu trabalhei primeiro nesses conjuntos, né, que formavam essas pequenas narrativas ali, individualmente, e depois que eu recortei e costurei. E fiz mais de uma vez, porque às vezes também eu aumentei esses pequenos conjuntos, até que eu cheguei numa forma que eu achei, é isso. O Bagaceira também não tinha pontuação, né? E esse também não tem. O registro do português é um pouco diferente, é o português popular ainda, mas principalmente só pela marca de plural, né? Aquela característica do português popular que marca o plural só na primeira palavra. Não tem, assim, tanta gíria. De vez em quando aparece, né, alguma expressão, alguma coisa assim, mas eu não carreguei tanto como no Bagaceira, que alguns trechos do Bagaceira são bem carregados, assim, de gíria e tal, que se referem a um determinado grupo social. Então. Até alguns emojis lá, né? Tem. No conto, né? Então, no Bagaceira, além de ter essa coisa meio oral,
os diálogos orais, tinha muita coisa que eu via assim na internet, tipo, as pessoas conversando umas com as outras, teclando, né? Então, nesse que tem os emojis, é meio baseado em coisas que eu vi assim na internet. Então, justamente isso que você falou, né? A minha experiência de leitura percebe, acho que todas as experiências, né, percebem esse trabalho de colagem, que as vozes vão se repetindo, né, de espaço em espaço, né, de tempo em tempo ali. Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa experiência de leitura minha, especificamente no aspecto sensorial e também até intelectual, né, porque é um texto que cobra do leitor, ele exige do leitor sair um pouco do conforto daquilo que é esperado num conto, né, ou num conjunto de contos que você tem ali as divisões mais marcadas, né, então você exige que o leitor vá desnaturalizando um pouco a tarefa da leitura, e aí eu sempre leio com lápis na mão, e vou marcando um dos brinquedos meus na leitura com o seu texto foi esse, de ficar achando as divisões ali, as passagens, né, os momentos, e isso foi prazeroso também, assim, né, foi uma tarefa que às vezes eu tinha que localizar onde começa, onde termina, e será que tem um fluxo aqui e tal. Então, o seu livro está cheio de marcações a lápis com essas passagens. Foi um desafio, mas também foi algo interessante de ser feito, né? Você já falou um pouco sobre essa estrutura, né? Como é que você pensou essa questão da leitura no livro, né? Porque tem esse planejamento todo, e é interessante que você tenha dito que você reescreve bastante os textos, pelo menos esse. Não é muito o meu caso, assim, eu sou muito mais do primeiro texto, tal. Mas eu acho que o Nojo tem um diferencial em relação à maioria da sua produção. Claro que tem esse conto, mas no resto, assim, me parece que você é mais contida no gênero, né? Então, com certeza. queria que você comentasse um pouco sobre como é que você projetou essa leitura, de certo modo. Se você pensou nessa dificuldade, talvez Pensei, mas eu dificuldade, né? deixei que o leitor que trabalha, a leitora que trabalhe. Não quis facilitar muito, não, mas eu sabia que, obviamente, ia ser uma dificuldade. E sendo assim, e também pelo fato de eu ter feito como se fosse um gênero híbrido mesmo, né? Porque um livro de contos tradicional, como Passagem Estreita, né? A Passagem Estreita é um livro de contos tradicional. Os contos são separados uns dos outros, né? Então a pessoa lê um, daí tem aquele intervalo, lê o outro. No sumário aparece tudo direitinho, os títulos, as páginas. E o Nojo não, né? O Nojo eu escrevi num único fluxo, numa única mancha, e isso fez com que a maioria das pessoas que me deram feedback, né, tenha entendido ele não como um livro de contos, mas como uma novela. Em alguns casos, até como romance, que que é até meio doido para minha cabeça, assim, né? Porque eu não consigo ver como romance. Como novela, eu acho que até tem uma aproximação, mas para mim é ainda muito mais livro de contos, né? Embora esteja escrito numa única mancha, mas eu acho que o fato de estar escrito numa única mancha não é suficiente para classificá-lo como novela ou como romance. Mas eu não sei se você lembra, teve aquele episódio, né, de um professor que publicou uma lista de romances no Rascunho, né, no jornal Rascunho. Acho que eram 34 romances, e acho que só 4 eram de mulheres, né? E daí isso gerou um movimento dentro do Mulherio das Letras, né, do qual faço parte, e algumas escritoras lançaram listas delas, né, colocaram mais ou menos naquela época, publicaram nas redes, ou às vezes até em sites também, em outros jornais. Lembro sim. A lista com romances de mulheres, né? E o Nojo estava lá, umas 3, 4 listas, para minha surpresa, né? Eu fico feliz, eu fico, né? Porque como eu acho que eu disse no começo, né? Um grande sonho é escrever um romance, né? Então, de repente, escrevi um aí por tabela, né? Um sem querer. Mas realmente eu não consigo entendê-lo como um livro como um romance.
Para mim, ainda é bem forte a questão do conto, né? Pensando nesse aspecto. O conjunto forma um grande ponto e tem ali pedaços, né, de mini pontos que a leitura nesse fluxo vai fazendo com que o leitor ou a leitora vá chegando neles, né? Então, assim, eu sabia que ia ser difícil a leitura, né? Que a ausência de pontuação, que também não tem, por exemplo, a minha poesia dificilmente tem pontuação, né? Só que ali tem o favorecimento dos versos, né? Que acabam sendo uma pausa, de qualquer forma, né? Mas fazendo poesia, eu já percebia que os leitores, as leitoras liam, às vezes, de forma diferente do que eu lia os poemas, né? E eu acho que eu comecei a gostar também, né? De perceber essas leituras diferentes. Então, o nojo mais ainda, né? Porque ainda nem tem, o nojo não tem nem essa estrutura de versos, né? Que poderia orientar alguma pausa. Então, eu tenho que aceitar também que as pessoas vão ter leituras diferentes daquela que talvez eu teria. Joia. É. Eu até fiquei pensando assim, a Ana vai fazer uma questão, deixa eu só completar uma coisa antes, que até fiquei pensando que o seu texto se presta muito a uma adaptação teatral, né? Porque é feito de falas e ali um conjunto de personagens. Tem uma escritora aqui do Mato Grosso, que é a Marta Coco, que ela fala isso, que são monólogos, né? Na verdade. E é um pouco isso, assim, né? Parecem monólogos mesmo. Então, você vê, né? É um gênero híbrido mesmo, né? Uhum. Tem características de outros. Uhum. Até o André Luiz Pinto, que é um poeta do Rio de Janeiro, né? Falou que ele leu também e ele sabia dessa dificuldade toda de classificação, né? Que o livro estava tendo, né? Que eu conversei com ele. E ele diz assim, olha, eu li e ele até cita o Antônio Pucheu, na verdade, é uma frase do Antônio Pucheu. Então, se é inclassificável, é poesia. É poesia, é conto, é romance, é novela, é tudo. Sim. Depende de quem estiver lendo. Oi, Vanise, tudo bom? Oi, Queria Ana, tá bom? te parabenizar pelo livro primeiro, né? Em primeiro Obrigada. lugar, foi uma leitura muito prazerosa. Essa é e eu queria te dizer que a primeira reação, acho que a gente lê primeiro como leitora, antes de ler como analista, né? E aí o leitor pressupõe, obviamente, ser mulher, né? Então, uma das primeiras reações foi é isso mesmo. Tem um sentido de verdade, eu até anotei que eu acho que um sentido de sinceridade que me chamou bastante atenção, né? A despeito da natureza da narrativa, seja ela, né, sejam contos, ou seja uma história só. Mas essa questão da forma me chama bastante atenção, porque eu até queria deixar as questões temáticas para falar depois, né? E aí eu queria te perguntar alguma coisa meio que no sentido da pergunta do Ricardo, que tem a ver com essa montagem do livro, né? Que inegavelmente é uma montagem que se faz comunidade a partir de uma fragmentação, né? Como se fosse uma colagem de vozes, e isso que é interessante, porque elas são muito variadas entre si, mas que mas é a mesma coisa, né? Uhum. Então, então você vê a tessitura ali sendo montada, né? Então, e essa unidade que, para mim, sintetizou o que é a experiência feminina no presente, no contemporâneo nosso, né? E aí, na verdade, é um tipo, né, tem esses tipos de experiências, no fim das contas, né? Queria saber como é que foi o processo de construção desse imenso fluxo que se apresenta quando a gente percebe que a leitura é essa, né? Esse fluxo de discursos que vão se acumulando e vão se montando, né? De onde partem ou de onde partiram essas vozes que falam no livro. Eu tentei ao máximo
não deixar tão próximos os trechos, né, desses pequenos conjuntos, né, que seriam mini contos em si, para que fosse uma avalanche mesmo, né, para que a leitura, que a pessoa que estivesse lendo sentisse assim que está numa avalanche e de repente ela reconhece alguma coisa que veio antes, né? E isso aqui também se relaciona com o que veio, mas daí continua naquele fluxo. Tem muito uma coisa assim, como se fosse um diálogo mesmo, apesar de serem monólogos, você não tem a segunda voz respondendo na maioria dos... Acho que em todos os casos não tem uma segunda voz, né? É sempre uma voz só que está falando. Às vezes fica implícito que ela está num diálogo com outra pessoa, ou às vezes pode estar só elucubrando, né? Mas tem esse embate mães e filhas muito forte, né? Até esse trecho que o Ricardo leu, que é o trecho inicial, é uma mãe falando para uma filha, né? Daí você pode até ficar com dó, né, da menina. Nossa, que dó dessa filha. Só que daí, logo em seguida, vem uma filha falando de uma mãe. Então, e assim vai. Porque eu não queria criar essa ideia que só as mães fazem isso, né? Que eu queria deixar a ideia de que é uma coisa geral. A pressão estética não foi inventada, vamos dizer assim, pelas mulheres, né? É uma coisa imposta a elas, porém elas reproduzem, né? Elas internalizaram e reproduzem umas com as outras aquilo que aprisiona a todas, né? E isso que você falou, né? É isso mesmo. Muitas pessoas vêm falar assim para mim: nossa, mas parece que você entrou dentro da minha cabeça. É isso que eu penso quando eu olho no espelho, ou eu já ouvi tanto isso, ou eu já falei tanto isso, para você ver como é recorrente, né? Então foi um pouco isso, né? Tive essas preocupações, não deixar tão próximos os fragmentos dos conjuntinhos, né? Dos mini pontos, trazer essa intercalação entre vozes de mães e filhas. São todas personagens mulheres, com a exceção de um homem trans, mas esse homem trans também ele está fazendo a transição, né? Então ele compartilha também muito desse universo, né? Porque eu não queria colocar mesmo a voz de homens, né? Justamente para dar essa ideia de que são as mulheres também que reproduzem, né? Elas internalizaram e reproduzem. Que mais? Na hora de fazer a junção entre um trecho e outro, eu tentei ao máximo borrar um pouco os limites ali. Então, você não sabe realmente quando exatamente termina um fragmento e começa outro, né? Porque eles, durante um pequeno pedaço, pelo menos, eles compartilham algumas palavras ali em comum, que poderiam pertencer a ambos, né? Isso também deu trabalho para fazer. É engraçado que uma pessoa que leu falou assim, isso aqui é escrita automática. Eu falei, super automática, se houvesse trabalho que deu para você. Mas eu acho que porque ele tem apesar de serem discursos fragmentados, né, e tem esse choque geracional que provoca tanto conflito, é uma coisa muito orgânica, né, porque ele vai se desenvolvendo, de certa forma, e você fez uma colagem muito, muito habilidosa, justamente, né, entre esses trechos. E eu queria te perguntar alguma outra uma questão sobre a forma do livro, né, de um livro que, afinal de contas, se tem algum debate a respeito do gênero, a gente pode dizer que podemos dizer que é um livro de prosa, né? Isso aí é incontestável, que tem uma capa, uma apresentação, epígrafe, né? Então, tem toda essa composição de elementos pré-textuais. E eu acho que, a mim, né, chamou a atenção especialmente dois elementos, que são a capa, esse desenho com essas marcações que remetem ao tipo de marcação de procedimento estético, né, que são desenhadas no corpo, daquilo que o corpo deveria ser, né, então sempre colocando ali no nível
do que precisa ser alcançado, né? Então, é um objetivo frequente. Então, esse desenho no corpo e a palavra nojo escrita à altura do ventre desse torso, que parece até um pouco gritada, me pareceu, né? Uma palavra que grita saindo desse ventre, né? E isso, obviamente, né, depois, o cara está mostrando ali, justamente a epígrafe que vem seguido, né, desse primeiro impacto da capa, que eu achei bastante interessante, da Jamaica Kincaid, justamente que mostra o ser falada, até essa terceira pessoa que é sempre a terceira pessoa, essa voz passiva, né, que é sempre falada a mulher, então ser dita, ser ordenada, ser falada, né, e que exige, no fim das contas, um concordar algo que é quase coagido, né, um concordar que você precisa concordar que você não é um homem, no fim das contas, né. Que tipo de efeito que você pretendeu já? Porque eu acho que daí a gente já entra no texto já impactado, né? Que foi esse efeito mesmo de impacto que você pretendeu? É, esse conto da Jamaica Kincaid é muito bom, né? Chama Girl. É uma mãe falando com uma filha, então, a princípio, você só tem a voz da mãe, mas ela meio que dando ordens, né? É assim que se põe uma mesa, é assim que se põe uma mesa para o almoço, uma mesa para o jantar, é assim que se põe uma mesa quando você tem um convidado, é assim que você trata um homem, você... E o tempo todo aquela, não só em relação aos afazeres domésticos, né, mas aquela pressão para que a menina saiba se comportar na presença dos homens, né? Não ria demais, não seja muito oferecida. E, ao mesmo tempo, a mãe fala que apesar de tudo isso, é meio inevitável, né? Que ela vai ser uma vadia mesmo, né? Como se fosse o destino, né, de todas as mulheres. E esse conto da Jamaica Kincaid, ele tem uma segunda voz, que é a voz da menina, que de vez em quando aparece, mas assim, em 2 ou 3 momentos só do conto, que você tem uma respostinha ali bem débil, uma defesa, assim, uma autodefesa da menina. Então, eu gostei muito, né? Gostei muito desse conto, que eu achei durante o processo de escrita, né? Que acabou chegando nas minhas mãos. Eu acho que eu estava no meio da escrita, não foi nem antes, nem depois. Eu falei, olha só, olha como tem a ver. E também ele é escrito numa única mancha, né? Se não me engano, ele não tem parágrafos, mas ele é um conto curto. Eu acredito que tem uma página ou duas, ele é curtinho. E, talvez pela minha condição de professora de literatura de língua inglesa, acaba sendo que, por exemplo, a epígrafe do Passagem Estreita é de um conto de língua inglesa, e do Nojo também. E eu quis deixar no original, porque, na verdade, eu li os dois no original, né? Eu nunca li uma tradução da Jamaica Kincaid, nem sei se tem uma tradução em português. E o outro conto, que era do Hemingway, né? Até acredito que tem tradução em português, porque é mais antigo, né? Provavelmente tem. Mas eu não tenho experiência de ler em português esses textos, né? Então, também quis ser justa com a minha própria experiência de leitura desses contos. E os dois têm uma razão de ser, né? No Passagem Estreita, aquela epígrafe é de um conto do Hemingway, que um dos poucos contos ali do livro Men Without Women, que você tem uma personagem feminina também, tão importante, ou quase tão importante quanto o personagem masculino, no papel de protagonista do conto. E nesse exato momento que eu coloco ali aquela fala dela, é uma fala que ela está calando, ela está tentando calar o homem, né? Ela está pedindo para ele calar a boca, né? Várias vezes. Então, é bem interessante isso, né? Uma personagem feminina dentro de um livro do Hemingway, que era principalmente sobre homens sem mulheres, em situações que não remetem a situações amorosas. Ele bota um conto que é uma DR, praticamente, entre um casal,
E no meio dessa DR tem, então, esse momento que a personagem feminina meio que cala o homem, e a partir desse momento, realmente, ele vai fazer outras coisas, né? Eles param com aquela discussão que eles estavam tendo. E no caso da epígrafe do nojo, tinha tanto essa questão da estrutura, que era semelhante, né? É um conto que tem uma estrutura semelhante, sem parágrafos, só que no caso dela, acredito que tem pontuação, se eu não estou lembrando agora de memória, mas acredito que tem pontuação. E principalmente a questão temática também, né? Porque é um cerceamento em cima da mulher, não tanto em relação à aparência, no caso da Jamaica Kincaid, mas de comportamento, né? Uma espécie de treinamento para a mulher saber lidar dentro do ambiente doméstico e também nas relações com os homens, né? Pois é. Sobre essa leitura, né, de gênero, né, essa semana eu estava, e a minha condição é de uma leitura masculina, essa semana eu estava lendo o livro em sala de aula, lá na UEPG, antes de começar a atividade, chegaram 2 alunas e eu li uns trechos para elas, né. Por exemplo, eu li esse trecho: uma mulher de braço tatuado vale menos, uma mulher de braço gordo vale menos, uma mulher de braço flácido vale menos, uma mulher de braço manchado vale menos, uma mulher sem braço, então, deve valer nada. Que tem esse peso todo, mas, ao mesmo tempo, está num registro jocoso, né, de certo modo, está num registro com algum tipo de ironia, algum tipo de humor ali. Então, uma questão que me ocorreu é como é que você pensou essa combinação desse peso da discussão com esse discurso que tem um registro mais jocoso e, ao mesmo tempo, então, um triângulo: a jocosidade, o peso da discussão e essa eterna ânsia a qual você se refere logo na dedicatória do livro, de certo modo. Então, se você puder comentar um pouco isso. É engraçado, eu acho que muita coisa do que eu escrevo tem esse humor, assim, meio ácido, essa ironia, mas não é todo mundo que percebe, não, sabe? Eu acho que no caso do nojo é mais evidente, mas também não foram muitas pessoas que comentaram sobre isso, não. Mas eu acredito que é mais evidente do que outras coisas que eu já escrevi. Mas outro dia eu estava até numa oficina lá do meu coletivo, né? E a pessoa que estava responsável pela oficina, ela trouxe vários contos de várias escritoras, e leu um conto meu, que é o Mesa Redonda, do Passagem Estreita. Enquanto ela lia, então, na voz de outra pessoa, mais ainda que eu percebia como tinha um humor ácido ali, né? E eu até ria, mas só eu ria, as outras pessoas não riam. Depois eu perguntei, mas, gente, vocês não percebem como é engraçado, né? Como tem uma ironia, um humor sarcástico aqui, mas elas não tinham muito prestado atenção nisso, né? Elas prestaram atenção mais na coisa da autodepreciativa mesmo que tem ali, né? Mas eu acho que é uma constante minha, assim, tem essa seriedade de falar sobre coisas muito doloridas, né? Que são doloridas para mim também, como mulher, assim como para a maioria das mulheres, mas, ao mesmo tempo, tem esse humor ácido que está o tempo todo ali, e eu acho que meio que me caracteriza também como pessoa. A Rosângela Vieira, que fala que eu sou sempre engraçada, né, no Facebook, eu estou sempre ali tirando sarro de alguma coisa. Então, eu acho que eu tenho uma parte bem forte do humor, mas principalmente esse humor ácido, corrosivo, né? Não é um humor assim para você rir e ficar leve depois, né? É um humor assim meio que para fazer você refletir. Então, assim, não foi uma coisa assim consciente, eu vou dosar, vou equilibrar uma coisa com a outra para não ser nem tão pesado, nem tão irônico. Não, é meio natural, assim, vai surgindo, e
eu percebo muito que o humor, ele surge, às vezes, quando você carrega na tinta, né? Quando você dá uma exagerada ali, uma intensificada, o humor vem meio que naturalmente, né? Então, eu acho que é nesses momentos, assim. E também, de certa forma, o humor é você sair um pouquinho dali, né? Então, é uma dor muito grande que você está tocando, mas daí você tira um sarrinho de você mesmo, né? E dá uma afastada. É meio isso. Ah, eu tinha muita curiosidade de te conhecer mesmo, porque, de fato, as suas postagens são, assim, trazem uma crítica política com algum humor, essas discussões todas, e do cotidiano também, né? Eu acho tão engraçado Mas, que no Facebook eu acho que eu só escrevo bobagem, só bobagem. Mas, assim, ultimamente, pelo menos, várias pessoas falam assim: nossa, aquilo que você escreve no Facebook, eu fico inspirada para isso, para aquilo. Várias pessoas já me falaram isso. Eu falei, gente, mas eu só escrevo bobagem no Facebook. não, outro dia, por exemplo, teve uma discussão que você fez sobre gênero literário, você fez parecia até um texto quase acadêmico, assim. Ficou engraçado um pouco pelo registro mais acadêmico nas tuas postagens, no fim das contas. Mas, assim, foi muito legal te conhecer, então, poder conversar sobre esse livro, né? Achei, de fato, um livro muito legal, estou recomendando Obrigada. para as minhas alunas. Esse livro ainda tem na editora, as pessoas conseguem com Tem. você, como é que é? Eu tenho também para vender, a editora tem. Outro dia A eu vi gente, também que tem bastante na estante virtual, mas assim, que está em livrarias, né? em distribuidoras, né? Distribuidoras, tem na Martins Fontes. Uhum. Outro dia eu estava procurando os livros meus esgotados no Google, né? Porque eu vou precisar de alguns que estão esgotados. E daí eu vi que Nojo, por exemplo, tem muito, mas Nojo eu Uhum. tenho. Ele não está Uhum. esgotado ainda, mas outros que eu precisava não tem tantos assim na internet à venda. A gente vai deixar o link da editora, então, quando a gente for Isso, postar essa conversa. Tá bom? legal. Então, muito obrigado, assim, e parabéns pelo livro. Foi uma conversa bem esclarecedora. Nossa, eu que agradeço, imagina, foi uma delícia, um passeio. E passou rápido, né? Para mim foi uma delícia, uma tarde muito agradável. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você, foi uma ótima leitura aqui da minha parte de leitora, foi uma leitura e parabéns pelo livro, por essa produção por essa produção literária, né, tão recente, também já é tão volumosa. Opa, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Então tá bom, então semana que vem a gente tem outra conversa sobre outro livro. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.